todos. Sejam bem-vindos aqui ao Jesus em Família, esse nosso grupo onde nós nos encontramos para fazer o culto do Evangelho no Lar juntinhos, né? Juntinhos aqui pela internet. Estamos aqui pela Sociedade Espírita Paz e Amor, pelo canal do YouTube e pelo Facebook no grupo Jesus em Família. E nós, como sempre fazemos, iniciamos o nosso trabalho com aquela prece para que nós possamos nos unir aos benfeitores espirituais. Então eu convido você para que se junte a nós, de forma que nós possamos então elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pelas bênçãos que tem nos enviado, agradecendo por este momento em que nós podemos nos encontrar com esses espíritos amigos, benfeitores, abnegados, que vêm em nosso encontro, nas nossas casas, neste horário marcado, para nos trazer aquilo que nós necessitamos para o refazimento do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso corpo emocional, e assim nós possamos, então, levar a nossa vida, conseguindo alcançar nossos objetivos aqui nas nossas provas terrestres. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos benfeitores amigos, nós vamos dar por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, uma noite muito especial, trazendo então o nosso querido irmão Luiz Antônio. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, Grace. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. O nosso abraço carinhoso a todos. Que bom estar com você novamente. A palavra é sua, querido amigo. Ok. Então, a todos os irmãos que nos assistem nesse momento, nós enviamos o nosso fraternal abraço. É sempre uma alegria muito grande estarmos reunidos com os irmãos para estudarmos, comentarmos os ensinamentos da nossa doutrina. Um abraço carinhoso também para todo o pessoal da nossa Casa de Paz e Amor. Nós estamos sempre juntos, apesar do distanciamento, apesar da pandemia. Os nossos corações estão unidos na amizade de sempre, sob as bênçãos de Jesus e do nosso Pai Maior. E isso é que importa, não é? E agradecemos mais uma vez a Grace pelo amável convite, o Paulo, para participarmos desse trabalho, que tem uma amplitude muito grande. E só o título desse trabalho, desse grupo, já diz tudo. Jesus em Família. Isso é coisa muito linda. Coisa mais linda que tem é ter Jesus dentro do nosso lar, na nossa família. E como esse mês de dezembro, falando em Jesus, nós comemoramos o aniversário do Mestre. No dia 25 de dezembro é a data magna da cristandade. É o dia que Jesus nasceu aqui entre nós. E nós, então, sempre nós comemoramos esse dia. Então, nós resolvemos falar um pouco a respeito do Natal. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Que é bom que a gente saiba que o Natal ele tem uma simbologia, mas também tem uma mensagem para todos nós. Então, nós elaboramos esse trabalho singelo, de uma maneira bem simples, bem didática, para nós, então, comentarmos um pouco sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então, nós preparamos um pequeno texto introdutório para esse assunto. Então, quando dezembro, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Esse ano, nós estamos em função da pandemia, nós estamos em recolhimento. Estamos impossibilitados de nos abraçar, participar de festas, de comemorações, porque é um momento diferente para nós esse ano. E é bom que isso ocorra porque é um momento de reflexão. Então, vamos vislumbrar o Natal do ano passado, dezembro de 2019, nesse texto que eu preparei. Quando dezembro chegava, a correria aumentava, não é verdade? Chegou dezembro, aquela correria, a cidade e as casas se enfeitavam, luzes por toda parte. Os Papai Noéis apareciam. Papai Noel na janela, Papai Noel pendurado, Papai Noel no carro, Papai Noel para tudo quanto era lado, né? As lojas aumentavam o movimento, pessoas em busca de presentes. Opa. Acho que
que houve? Saiu. Saiu o textinho aí da tela, Luiz? Saiu só um pouquinho, que eu estou tentando Não tem arrumar problema, aqui. não tem pressa nenhuma. Enquanto isso, Mas nós estamos aqui conectados, a gente fica em oração, não tem problema nenhum. Mas eu não estou conseguindo voltar. Tecnologia é assim mesmo, né, pessoal? Eu acho que vou ter que entrar de novo, Grace, que eu não estou... Deixa eu chamar o meu assessor aqui para assuntos internéticos, o Paulo, para que ele possa nos auxiliar. Boa noite! E hoje ele estava estudando para uma prova que ele tem que fazer no MBA, mas ele está junto com a gente. Tá. O que houve? Eu não estou me vendo aqui. A Laís está dizendo que eu estou aparecendo aí para vocês, né? Sim, tu está no ar, Luiz. Eu estou te acompanhando aqui pelo celular. Tá, e como é que eu faço então agora aqui? É uma configuração no teu próprio aparelho, tá? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a tua imagem, tá? E vou mandar uma solicitação para você colocar a tua imagem de volta. Tudo isso pelo Zoom, tá? Tá. Vou pedir que você aguarde aí. Vou tirar a tua imagem. Tá. Enquanto isso, nós pedimos um pouquinho de paciência para o pessoal que está nos assistindo, tá bom, gente? Ok, Luiz, pode entrar no item que eu vou solicitar agora para você iniciar o vídeo. Pode continuar falando que está aparecendo. Consigo localizar a solicitação, Luiz? Deixa eu ver aqui. Clique aqui para saber mais. Registre grátis, mas não... Ó, mandei de novo a solicitação para você ativar o vídeo. Continua falando. Mas eu não tenho... Então, eu vou fazer o seguinte, Luiz. Você pode desconectar, sai do Zoom e entra de novo pela conexão que eu te solicitei por e-mail, ok? Tá ok. Pode sair da reunião. Ah, entrou. Entrou teu vídeo agora. Entrou? Entrou. Tu tá te vendo? Estou me vendo. Ok? Tá, posso continuar? Deve. Por favor. Então tá. Então, assim, 1000 perdões para o pessoal. Eu não sei o que houve aqui no nosso computador. Acontece. Deu esses probleminhas aí, mas é próprio das nossas tecnologias, né? E eu, como sou ainda da velha guarda, né? Às vezes a gente se confunde aqui. O pessoal mais jovem tem facilidade, né? Tem facilidade. Bom, mas então, retomando o nosso trabalho que nós estávamos iniciando, eu disse que nós preparamos aqui um texto inicial desse assunto que nós preparamos, que é o verdadeiro sentido do Natal. Então, as lojas aumentavam os movimentos, pessoas em busca de presentes, e viagens eram programadas e as famílias se reuniam para confraternizarem. Tudo porque no dia 25 de dezembro comemorávamos o aniversário de Jesus, que nasceu entre nós há mais de 2000 anos. Isso nós estamos falando o ano passado. Esse ano é diferente, bem diferente do que foi no ano passado. Então, esse ano nós estamos recolhidos. Em função da pandemia, distanciamento social, as famílias estão impossibilitadas de se reunirem. A não ser aquela família mais o pai, mãe e filhos. Mas eu digo aquela família mais extensa, né, e os outros familiares que se reuniam. Esse ano está diferente. Então, essa pandemia e esse vírus veio nos trazer alguma mensagem. Mas será esse o verdadeiro sentido do Natal? Será que Jesus nasceu só para que nós nos reuníssemos, nos presenteássemos e passássemos momentos de alegria e descontração? No livro Antologia Mediúnica do Natal, o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, eles dizem. É também uma reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Ou seja, o Natal não é só festa e alegria. É muito bom mesmo nós estarmos alegres, felizes nesse dia. Mas também temos que ver o outro sentido.
um momento de reflexão em torno maior do presente que recebemos de Jesus há mais de 2000 anos. O seu evangelho de luz, de amor e de fraternidade. Significa que nesse dia também podemos e devemos aproveitar para nos afirmarmos como cristãos, fazendo tudo aquilo que nos demais dias do ano um verdadeiro cristão deve fazer. Procurar não pensar só em nós, auxiliar o nosso próximo em suas dificuldades, dominar nossos sentimentos inferiores, vivermos em harmonia, sermos justos e tolerantes com as pessoas, desenvolvermos a capacidade de perdoar também. Enfim, colocar em prática os ensinamentos que o aniversariante nos deixou, que é Jesus, pois ele veio à Terra para nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está atrelada aos bens materiais, mas às conquistas do espírito. Então, esse, em suma, seria o verdadeiro sentido do Natal. Nós trazermos Jesus para dentro de nós, fazer com que Jesus nasça em nós, para nós, então, colocarmos em prática os ensinamentos que ele nos deixou. E se estamos falando em Jesus, lógico que Jesus dispensa comentários, né? Mas é bom nós tecermos algumas coisas a respeito de Jesus. E ele, Jesus, é o governador espiritual do nosso planeta. É o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós, a humanidade, para ser um modelo para nós. E desenvolvendo essa questão das 625, Kardec faz a seguinte colocação. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral. E quando nós falamos em moral, em termos de doutrina espírita, moral é a regra de bem proceder de acordo com as leis de Deus. Leis essas que estão gravadas na nossa consciência, indicando o que devemos fazer ou deixarmos de fazer. Afastando dessa lei, somos infelizes. Então, é isso que constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura das leis de Deus, do Senhor. Porque sendo ele o espírito mais puro que tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. O Evangelho de Jesus é o maior código moral de todos os tempos. E a base dos seus ensinamentos é o amor, a justiça e a caridade. Seu sublime ensinamento ainda ecoa nos nossos corações. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Isto é, amai-vos como eu vos amei, que ele dizia. Também nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, nós estamos falando aqui de Jesus, que é o aniversariante. Dia 25 de dezembro, nós comemoramos o aniversário do Mestre Jesus. Mas se nós observarmos o mundo atual, não nos parece que estamos colocando em prática esses ensinamentos que Jesus nos deixou. O amor, a fraternidade, o amai-vos uns aos outros, não está sendo levado muito em conta na atualidade. Se nós observarmos, o mundo ainda está em conflito. Temos guerras, ódios, violências, pessoas fugindo dos seus países. Então, uma série de coisas que nós verificamos que realmente o mundo está em conflito. E se está em conflito, não está em paz. Então, existe, para tudo isso, vai existir um vazio existencial em nós. E aí, como dizia o Divaldo numa palestra, o homem perdeu o endereço de Deus. O homem perdeu o endereço de Deus. Porque a nossa conexão com Deus deve ser sempre. Emmanuel nos ensina que Deus deve ser o tema central da nossa vida. Então, o que a humanidade atual está precisando? É uma pergunta que se impõe agora que nós estamos chegando no Natal, né? Data magna da cristandade. Qual é a mensagem que nós temos que trazer para dentro de nós? Lembrando de Jesus. Então, o que a humanidade atual está precisando é de Jesus no coração. Porque a mensagem de Jesus ainda não entrou em nós ainda. Infelizmente, passados 2000 anos, nós não conseguimos ainda introjetar na nossa mente esses ensinamentos que servem para a nossa felicidade, o nosso progresso espiritual. Então, a mensagem do Cristo é a mensagem para que nós sejamos mais fraternos, mais solidários. E essa é a mensagem.
por isso que Jesus é chamado o príncipe da paz, por todos os povos. Ele é o símbolo da paz. E paz é a ausência de conflitos, de brigas, de discussões, não é? Chico dizia, com muita propriedade, a respeito de Jesus: a Terra sem Jesus seria um planeta sem luz. A Terra sem Jesus seria um planeta sem luz. Então, o ponto de referência é antes e depois de Jesus. Porque antes de Jesus era o olho por olho, dente por dente, o amor não era considerado. Mas aí Jesus nos trouxe uma nova proposta: amai-vos uns aos outros, perdoar, inclusive os nossos inimigos. Então, essa é a mensagem de Jesus, é a mensagem de paz, de amor, de fraternidade, de compreensão, de entendimento das leis de Deus. Isso que ele veio trazer para nós. No livro Nosso Lar, no capítulo 32, tem uma passagem ali que eu achei muito significativa e trazemos para os irmãos, justamente para esse dia de Natal. Narcisa, uma servidora de um departamento da colônia de Nosso Lar, leva André Luiz, no plano espiritual, para conhecer um grande parque, com espaços destinados para estudo, encontros educativos e conferências. E para onde são levados os espíritos lá para estudarem e ouvirem palestras. Conta ela, Narcisa, que o espaço mais bonito é o destinado às palestras do governador da colônia de Nosso Lar. Porque a cada mês do ano a natureza troca de cor. Olha que coisa linda, né? A cada mês do ano a natureza troca de cor. O mês mais bonito é o mês de dezembro, em razão da comemoração do nascimento de Jesus. Pois é quando a colônia recebe dos companheiros encarnados da Terra os mais formosos pensamentos e vigorosas promessas de paz, amor e de trabalho no bem. Sendo que os servidores dessa colônia aproveitam para enviar essas ardentes afirmações, enviadas pelos homens da Terra, às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Eu achei lindo isso aqui. Porque quando no Natal a gente cumprimenta a mãe, cumprimenta o pai, cumprimenta o filho, Feliz Natal, tudo de bom, felicidade, paz e amor, sabe? Aqueles votos ardentes. Não fica só aqui não, gente. Vai lá para cima, lá, e os espíritos superiores levam lá para as esferas superiores e chega em Jesus. E aí eu fico pensando, quando chega em Jesus, e ele recebe todas essas homenagens, mas parece que ele nos manda de volta uma outra resposta. Coloque em prática. Coloque em prática tudo isso. Isso que Jesus espera de nós. O maior presente que nós possamos dar a Jesus é colocar em prática os ensinamentos que ele nos deixou. O seu evangelho de luz, de amor, de fraternidade. Isso é um verdadeiro sentido do Natal. É lembrar do aniversariante, do mestre. Nós esquecemos nesse dia, não é? E nós sempre lembramos, quando falamos em Jesus, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o maior exemplo de amor a Jesus. Muitos de nós aprendemos a gostar e amar Jesus através do Chico, porque ele tinha Jesus no coração. Ele amava o Cristo, não é? Por isso mesmo ele elegeu Jesus como seu modelo de vida. Nós podemos fazer a mesma coisa. Para se ter uma ideia de como o Chico admirava o Cristo, transcrevemos aqui do livro Chico Emmanuel, uma passagem do Chico que o título é A Face de Jesus. Desde a escola primária, o Chico perguntava a ele mesmo como seria o semblante de Jesus, o benfeitor incomparável da humanidade. Muito cedo, caminhava para a mediunidade e indagava dos espíritos amigos como seriam os traços fisionômicos do Senhor. Os benfeitores espirituais determinavam a ele procurar nas crianças, nos doentes e desamparados e nas pessoas abatidas e sofredoras, andrajosas ou feridas. Certa vez, seu pai, impressionado com a persistência dele, Chico, recortar retratos do Senhor de revistas e jornais, perguntou ao Chico: Chico, que nome terá Jesus no céu? Olha que lindo isso, né? Parece que é nessa hora que ele fez a pergunta, né? Uma pergunta singela para o Chico, que ele é uma pessoa simples, humilde, mas ele teve essa curiosidade, né? Que nome será que Jesus tem no céu? O Chico, que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores e nos infelizes, imaginou que o Senhor, sendo o conforto e a providência dos tristes e dos desvalidos, deveria ter no alto um nome de luz. E aí ele respondeu para o pai dele: Meu pai, penso que no céu Jesus se chama alegria,
porque todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Olha que linda essa lição, né? A identificação do Chico com Jesus. Um homem bom que tinha Jesus no coração. Porque, meus irmãos, quando nós estamos alinhados com Jesus, nós estamos do lado da caridade, porque Jesus era a expressão mais pura da caridade. Então, o Emmanuel, com muita propriedade, diz: caridade é Jesus conosco. Então, nós temos que estar sempre do lado da caridade. Ajudar, amar, sem exigir nada em troca, como dizia o Chico, né? E no livro Entender Conversando, nós vamos mostrar que nós gostamos de divulgar o livro. Chico também dizia que o livro é sempre um amigo à disposição para dialogar conosco e nos ensinar o caminho que devemos seguir. Então, quem está assistindo, depois poderá, gravando, poderá ver aqui, ó. Dá para ver, Grace? Entender Conversando, né? Isso, Entender Conversando. Esse livro aqui, ele foi editado por foi catalogado foram catalogadas diversas entrevistas que o Chico deu ao longo da vida, através de jornais, televisão, revistas. E então algumas perguntas estão transcritas nesse livro. E nós tiramos aqui 3 que tem muito a ver com o Natal e com Jesus. O que representa o Natal para os espíritas? Perguntou um jornalista. O que representa o Natal para os espíritos? Agora vamos prestar atenção. É para nós que o Chico está respondendo quando esteve conosco, mas nunca vai ser tão atual, né? A necessidade de nos amarmos uns aos outros. Isso é Natal. Segundo Jesus nos ensinou. O perdão das ofensas, o esquecimento das injúrias, o cultivo do trabalho, a fidelidade ao dever, a lealdade aos compromissos assumidos, o lar, a família, a alegria de nos pertencermos uns aos outros, através dos laços da fraternidade. Isso tudo é Natal, dizia Chico. É a nossa mãe, nosso pai, mesmo que já estejam no plano espiritual. Natal representa nossos irmãos muito queridos, ainda mesmo aqueles que não se encontrem conosco. É muito amor, muita saudade, mas é, sobretudo, muita união para que se faça melhor em cada novo ano que aparece. Olha que lindo isso, né? Então vejo, meus irmãos, que o significado do Natal é mais extenso para nós espíritos, para nós cristãos. É uma mensagem de paz, de amor, que envolve os nossos irmãos de humanidade. Envolve a família, envolve os filhos, envolve os amigos. Tudo é amor, tudo é fraternidade, tudo é solidariedade. Isso tudo é Natal. E nós muitas vezes esquecemos. Então estamos envolvidos com as festas, com os presentes, que é muito lógico que a gente comemore nesse dia. Mas não podemos esquecer do aniversariante, o nosso Mestre Jesus. E aí perguntaram ao Chico também, qual a melhor maneira de servir a Jesus? Então os jornalistas faziam essas perguntas. E o pessoal que estava ali anotando e colocaram nesse livro aqui. Caro amigo, do que posso saber até hoje, creio que a melhor forma de servirmos a Jesus será viver na prática o ensinamento que ele próprio nos deu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Pronto. Essa é a melhor maneira de nós, então, é servir a Jesus. Então, é isso que ele espera de nós. Porque não adianta nós exaltarmos a figura de Jesus, mas não colocar em prática os seus ensinamentos, porque é isso que ele espera de nós, e é esse o presente que ele espera de todos nós, cristãos, não é? E aí perguntaram também para o Chico, encerrando essas 3 perguntas, numa época de tanta violência, desamor, inquietude, ainda há esperança para a humanidade? Então a gente se pergunta, né? Apesar de essa pergunta ter sido feita lá atrás, mas ela é atual. Será que há esperança para a humanidade? Tanta violência, tantos crimes, guerras, né? Agora vem um vírus. Então as pessoas estão perdidas. Mas o que está acontecendo, né? Então muitas pessoas questionam assim, mas e Deus? Deus, nosso Pai, ele nos ama. Então, ele nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Estamos passando por todas essas dificuldades porque tem uma causa. E se Deus é justo, as causas também são justas. E aí o Chico respondeu o seguinte, estamos certos de que todos nós, os cristãos, de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o final dos séculos. Então, Jesus está à frente do leme, né? Estará sempre conosco. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos alinhados com Cristo. Mas ele está sempre conosco, sempre esperando, né, a nossa volta.
Então, ele sempre nos dá a oportunidade. Então, essa é a promessa do Cristo. Então, aí o Chico encerra dizendo o seguinte: a violência, o desamor e a inquietude são estágios humanos, suscitados pelas criaturas humanas. Mas a vitória da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus. A vitória da paz, do amor, pertence a Jesus, o Cristo de Deus. Então, tudo isso aí vai passar. Tudo isso aí vai passar. Por quê? Porque uma nova era está chegando, então nós temos que nos preparar. Então nós temos que nos alinhar ao Evangelho, que é um roteiro de vida para nós. Então, essa é uma mensagem que nós temos que fazer boas reflexões, principalmente agora no Natal, sobre essa passagem aqui que o Chico nos falou, né? E nós aqui reservamos uma outra história aqui interessante, que também envolve Jesus. Essa aqui eu achei assim, muito interessante, essa história, para trazer aos irmãos. Ainda dá tempo, né, Cleice? Dá tempo ainda, né? Ah, então tá. Porque às vezes a gente se empolga aqui falando, né? E quando vê, e a gente tem que ter a disciplina do horário também, né? Então a gente tem que estar dentro. Pode seguir em frente. Então é uma história que muitos já conhecem, mas ela envolve o Mestre Jesus. Se passou com Eurípides Barçanufo, que nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1880 e desencarnou em 1918 com 38 anos de idade. O nosso querido Eurípides Barçanufo, né? Ele tinha muita mediunidade, e a sua história é linda, e consta no livro Grandes Espíritas do Brasil. Se tornou espírita aos 25 anos. Ele fundou uma sociedade espírita e dela foi presidente por 12 anos e 7 meses. Atrelado a esse grupo espírita surgiu um grande colégio chamado Allan Kardec, contando com cerca de mais de 200 alunos. Esse colégio também ficou sob a sua direção do Eurípides, sendo que foram atendidas milhares de crianças pobres e órfãos. E ali receberam instrução intelectual e moral de forma gratuita. Todas as quartas-feiras ele pregava o Evangelho de Jesus aos alunos do colégio, incentivando-os ao amor e à caridade. Eurípides era dotado de diversas faculdades mediúnicas e com muita facilidade se desdobrava de um lugar para outro. Era considerado o apóstolo da caridade e da mediunidade também. Mas no livro A Vida Escreve, agora, vamos fazer um parênteses, mais um livrinho. Eu gosto de divulgar o livro, viu, Grace? Porque a melhor maneira de nós divulgarmos a doutrina é divulgando o livro, né? O livro. E esse aqui, A Vida Escreve. A Vida Escreve. E é verdade, né? Como a vida escreve? Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. Então, nesse livro, no capítulo 27, é contada uma experiência vivida por Eurípides, que quando numa noite ele se viu volitando, ele saiu fora do corpo, e embora meio contra a vontade, sentiu que subia muito. E ele não teve esse controle. Queria parar e voltar, mas não conseguia. Então ele se viu, quando pegou no sono, se viu saindo do corpo. E saiu volitando e ia subindo. E não conseguia parar. Ele sentia que alguém o conduzia a algum lugar, sem saber para onde era e quando ia parar. Sentiu que respirava um outro ambiente. O ar estava mais leve e se viu numa campina verdejante. Vendo ao longe um homem que meditava, envolto numa grande luz. Tentou aproximar-se, mas, meio trêmulo, parou. De repente, reconheceu que aquele homem era Jesus. Fazendo um parênteses aqui. Que bom a gente sonhar, sair do corpo e se encontrar com Jesus no plano espiritual, né? Mas era também um merecimento dele, né? Chegar lá nas altas esferas espiritual e ter esse contato com Jesus. Quando ele viu que era Jesus, ele baixou a cabeça e ficou em silêncio. E não conseguia dar nem um passo. Também, né? Diante de Jesus, mas que ele ficou deslumbrado, né? Não podia ir nem para trás e nem para frente. Recordou as lições do Cristo, as homenagens prestadas a ele no curso de 20 séculos. Ele lembrou de Jesus, de todas as homenagens que se fizeram a Jesus. Emocionado pela grandeza do momento, começou a chorar. E quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humildes e notou que o mestre também chorava. Queria se aproximar para fazer algo que pudesse reconfortar o sublime amigo. Afagar-lhe as mãos, mas estava como chumbado ao solo. Então, Eurípides estava assim preso. Não conseguia ir nem para frente nem para trás, né? Ficou estático. Recordou de todos os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na Terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Aí não se conteve e perguntou a Jesus: Senhor, por que choras?
Choras pelos descrentes do mundo? Aí ele resolveu fazer essa pergunta para Jesus. Jesus, agora correspondendo ao olhar de Eurípides, lhe respondeu: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eu estou aqui todo arrepiado. Choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e não o praticam. Que pena, né? Jesus fez tanto por nós, nos deixou esse Evangelho que é um roteiro de vida, a expressão mais pura da lei de Deus, para nós buscar a nossa felicidade, o nosso progresso espiritual. Conhecemos o Evangelho e não colocamos em prática. Jesus ficou triste, chorou, né, nesse momento. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxeram, ele desceu, voltou. Acordou no corpo de carne, era madrugada, levantou-se e não dormiu mais. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação, Eurípides, que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até o final de seus dias na terra. Olha que linda essa lição, né, meus irmãos? Porque isso aí serve para nós, essa lição. Porque o que o Cristo espera de nós? Que nós coloquemos em prática. E ele nos aceita nos trabalhos, apesar da nossa imperfeição, né, das nossas limitações, mas Jesus sempre espera de nós algo que faça com que nós coloquemos em prática esses ensinamentos. E nesse livro aqui, mais um livrinho. Vão anotando aqui, ó. Esse aqui é sensacional, esse livrinho. Recomendamos. Minutos com Chico Xavier. Então, o autor José Carlos de Luca, ele pegou ensinamentos do Chico e depois ele desenvolve. E nós pegamos um aqui, que nós achamos muito interessante, que é a visita de Jesus. Só um finalzinho para encerrar. Eu achei muito lindo. Então, ele diz assim que no dia de Natal, vamos fazer o seguinte para todos aqui. Tá? É um dever de casa, gente, para todos nós. Vamos fazer um esforço e vamos colocar em prática o que ele nos pede aqui. Ele diz assim: reúna a família para hospedar Jesus nessa noite. Reúna a família para hospedar Jesus nessa noite. Quando li essa primeira frase, assim, fiquei emocionado. Porque não existe coisa mais linda do que trazer Jesus para dentro do lar. Por isso que esse trabalho é chamado Jesus no Lar. Não feche a porta, ele diz. Não feche a porta para Jesus. A televisão pode ficar para depois. Os compromissos sociais podem se estabelecer mais tarde. Mas o encontro com Jesus é inadiável. Abra o Evangelho, leia, medite e ore nesse dia. O Mestre estará presente acendendo novas luzes em todos os corações. E amanhã será novo dia em seu caminho. A benfeitora Sheila diz o seguinte: o Evangelho foi iniciado na manjedoura. O Evangelho foi iniciado na manjedoura, onde nasceu Jesus, e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Por tal razão, Jesus tem especial interesse em estar em nosso lar. É a partir dele que começa a nossa missão no mundo. Coisa linda, né? Então vamos receber Jesus. Vamos fazer aquela prece, que não existe coisa mais linda, que eu sempre digo, na face da terra, uma família em torno de uma mesa, fazendo uma prece e uma oração. Mas nesse dia especial, lembrar de Jesus. E por último, o último livro, e agora para encerrar, o Grace, esse aqui que todo mundo já conhece, que é a série Fonte Viva, né? Só o finalzinho, uma mensagem de Emmanuel. Olha o que ele diz aqui no final, que o título da mensagem é Natal. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Então, essa era a mensagem, meus irmãos, que nós tínhamos para trazer. Dentro desse mês de dezembro, que comemoramos o aniversário de Jesus, do Natal, mas que nós possamos realmente, de posse de todas essas notícias que nós trazemos aqui, através da doutrina espírita, amar mais Jesus, fazer como o Chico fazia. Ele tinha um amor muito grande por Jesus, mas não era só o amor, ele exemplificava os exemplos de Jesus. Era um homem bom que tinha Jesus no coração. Então ele exemplificava. Porque quando Jesus esteve conosco, as virtudes que Jesus mais praticou foram a humildade e a caridade.
Então, quando o Chico praticava a caridade, ele estava alinhado com Jesus. Então, vamos ficar sempre do lado da caridade. Aí está de bom tamanho. E que nós possamos, assim, agora a partir de 2021, começarmos uma nova era. Vamos fazer a nossa parte. Vamos amar mais, discutir menos, brigar menos, vamos aproveitar para ajudar, para servir, vamos fazer a nossa parte. Alguns vão dizer assim, mas Antônio, mas vai fazer diferença eu fazendo a minha parte? Vai, porque o nosso trabalho é como uma gota no oceano, como dizia a Maria Teresa. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Vamos fazer a nossa parte, né? Então, meus irmãos, assim, desejamos um Feliz Natal para todo mundo, muita paz, muito amor, que nós possamos, assim, trilhar novos caminhos, novos dias. Eles falam em novo normal. Tá, mas é uma nova era, né, Grace? Uma nova era para nós. Que Jesus esteja sempre nos nossos corações, lembrarmos da mensagem dele, mas procurando colocar em prática os seus ensinamentos. É isso aí, Grace, que tínhamos. Essa era a mensagem. Querido Luiz, muito obrigada pelas tuas palavras. Eu e o Paulo queremos te agradecer, né? Não somente a você, mas estender a você e a todos os outros colaboradores, né, que estiveram com a gente aqui desde março, né, Luiz? Que a gente está nesse trabalho, onde começou o Jesus em Família na pandemia, né? E você esteve aqui conosco, colaborando, trazendo a tua mensagem, divulgando a mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, extensivo a todos os outros colaboradores também, mas especialmente hoje a você que a gente está tendo essa oportunidade, né? E sempre as pessoas estão dizendo, puxa, que legal, Grace, olha, manda uma mensagenzinha. Hoje mesmo a Ana, da tesouraria, mandou uma mensagem para nós. A gente sempre fica muito grato, né? Porque a gente vê que as pessoas estão aproveitando essas palavras que vocês têm trazido para nós. Então, Luiz, nós é que te agradecemos, desejamos para a Laís, para você, para toda a tua família também, um Natal muito feliz, né? E que tu estava falando em Jesus e eu estava pensando, mas Jesus realmente é o cara, né? Porque, olha só, ele foi nascer pertinho ali, aí a gente inventou de virar o ano, né? E aí Jesus, a gente pensa em Jesus e aí em seguida é um ano novo, como vamos nos renovar? E assim nos renovamos pensando em acertar sempre com o nosso mestre. Não é verdade? É bem assim. Querido, então, muito obrigada. Vamos encerrar, então, Luiz. Nos acompanha na prece? Sim, acompanho, sim. Então, eu quero agradecer, então, aos amigos benfeitores espirituais que, durante este ano todo, têm nos amparado, nos protegido, nessa verdadeira prova de fé que nós estamos vivenciando durante esse período de pandemia. Agradecendo por tudo aquilo que nós podemos realizar, independentemente das circunstâncias, e também agradecer por todo o amparo dado a todos os desencarnados que sofreram por esta pandemia, com esse vírus, que estão sendo sempre atendidos no plano espiritual, as famílias que estão sendo atendidas, a todos aqueles que ainda se encontram doentes, e pedir que nós possamos fazer o máximo que nós pudermos para nos proteger e que nós possamos que o nosso anjo da guarda esteja sempre junto de nós para nos dar a possibilidade de sermos mais atentos, mais cautelosos, mais criteriosos nas nossas atividades, para que nós possamos, então, nos manter o máximo saudáveis e, de preferência, se contrairmos algum de nós o vírus, que nós possamos sair da melhor forma possível. E assim nós agradecemos por todos esses espíritos atendidos pela nossa corrente, agradecemos por todos os irmãos que são beneficiados e vamos encerrando então, dando uma boa noite para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Amanhã nós vamos ter uma palestra no Paz e Amor Virtual, então às 15 horas nos encontramos, ok? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Com todos. Tchau.
Tchau, Luiz. Tchau, um abração, uma boa noite, fica com Deus e Jesus. Sim.